Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso curso Finanças para toda a Vida. A gente já vem falando nas outras aulas sobre como administrar bem as nossas finanças, o nosso dinheiro, e eu disse que a gente separaria o nosso curso em 4 temas, 4 passos para cuidar bem da nossa vida financeira. A primeira aula a gente falou sobre conhecimento, qual o conhecimento que a gente precisa ter, a importância da gente ter conhecimento da nossa saúde, da nossa vida financeira. Na segunda aula, a gente falou sobre controle, e vimos algumas dicas sobre como a gente deve controlar e equilibrar a nossa vida financeira, as despesas, para elas serem menores do que as nossas rendas, não é? Então, a gente poder ter um bom equilíbrio aí na vida financeira. E agora a gente vai para o terceiro passo, o terceiro tema que a gente vai tratar aqui no curso, que é sobre planejamento. E planejamento é um tema essencial, não é? Planejamento é um tema fundamental e talvez o tema mais importante aqui de todo o curso, um tema essencial para toda administração financeira, toda finança pessoal deve passar por um bom planejamento. Isso é fundamental para que você tenha uma vida financeira saudável, ter um bom planejamento. E é importante a gente pensar no planejamento da perspectiva também cristã, porque talvez você pense assim, eu já ouvi isso algumas vezes, alguém falar assim, mas é Deus quem me sustenta. É Deus quem sustenta os seus filhos enquanto eles dormem. Tá na Bíblia isso, não é? Eu não preciso ficar preocupado com isso. Não, você não precisa ficar preocupado com isso. Então eu não preciso me planejar. Eu vou viver cada dia do sustento de Deus, igual o povo no deserto, que ia lá, colhia o maná, comia e não guardava nada para o dia seguinte, não é? E só vivia daquilo que ganhava todos os dias, sem planejamento nenhum, sendo 100% sustentado por Deus. Sabe, a realidade do povo no deserto era bem outra, e uma das coisas que eu digo para você é que, sim, é Deus quem te sustenta, é Deus quem provê tudo que você tem, é Deus quem te sustenta enquanto você dorme, mas preste atenção numa coisa, uma das formas pelas quais Deus te sustenta é te capacitando a administrar os recursos que Ele te dá, para que esses recursos possam ser bem utilizados e possam render ao longo da sua vida, para que esses recursos possam ser poupados e guardados, para que no momento em que você tem muito, você possa guardar para o momento em que você tem pouco. A gente tem vários exemplos disso na Bíblia também. A gente tem o exemplo de José, que foi um administrador do faraó do Egito para poder poupar durante 7 anos de abundância para nos 7 anos seguintes de fome poder utilizar aqueles recursos. E então o Egito prosperou e todo mundo ali teve os recursos, os mantimentos para o período de fome. Deus usa a capacidade que Ele te dá para que isso te sustente nos dias mais difíceis. Então, a capacidade que Deus te dá também é uma forma de provisão para a sua vida. Não é que você está tomando o lugar de Deus no cuidado da sua vida. É que Deus está cuidando da sua vida, te capacitando a fazer isso também. Então, não despreze o planejamento. Não despreze o planejamento financeiro. Aliás, quando a gente fala de finanças, a gente tem muitos gurus, não é? Muitos influenciadores, muitos consultores, muitas pessoas fazendo aí cursos, oferecendo dicas, oferecendo consultorias, oferecendo jornadas milionárias, jornadas de sucesso e por aí vai. Existem muitas pessoas nas redes sociais tentando te influenciar e te dar dicas sobre finanças, muitas dicas válidas, mas eu quero aqui usar a dica de um desses gurus, que
lidou com riquezas ao longo da vida, e que na sua geração ele foi o homem mais rico do mundo. Ele estaria na lista da Forbes, ele estaria nos jornais, em qualquer ranking de homens mais ricos. Na sua geração ele era o homem mais rico do mundo, era um milionário. Então a gente tem que ouvir o que esse milionário fala, e esse milionário ele está na Bíblia. Ele foi Salomão, e Salomão escreveu boa parte aqui do livro dos Provérbios, né, que são conselhos de sabedoria para nós, e dentre vários conselhos, e a gente vai ver alguns deles nas próximas aulas também, mas hoje eu quero destacar um conselho de Salomão, desse homem milionário, esse homem bem-sucedido, esse homem que acumulou riquezas, e que ele aconselha a gente sobre como lidar com isso. E lá em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 5, Salomão fala assim que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Salomão alerta a gente que para a gente ter fartura, para a gente não ter falta de nada, para que a gente possa passar pelo momento difícil com tranquilidade, e depois no capítulo, ou melhor, antes, no capítulo 6 de Provérbios, Salomão usa o exemplo da formiga que guarda no verão para poder ter estoque de mantimento no inverno. Para que a gente não tenha falta, é importante ter um plano bem elaborado. Um plano bem elaborado. Então, planejamento é uma coisa bíblica, planejamento é uma coisa sábia, planejamento é uma coisa fundamental para boa administração do seu dinheiro, das suas finanças. É importante a gente ter um planejamento, olhar para frente e ter um orçamento, não é? E eu vou aqui variar entre a palavra planejamento ou orçamento. Orçamento a gente usa muito na empresa, não é? Em ambiente empresarial, mas um orçamento doméstico, um orçamento das suas finanças pessoais. Isso é muito importante. Como eu disse na aula passada, na primeira e na segunda aula, quando a gente falou de conhecimento e de controle, a gente olhou para trás, olhou para o histórico, olhou para a realidade de como a gente usa o nosso dinheiro até hoje. Agora a gente vai olhar para frente. Então, a gente vai olhar para um planejamento a princípio de um ano, não é? A gente vai colocar que um ano é o ideal, você fazer um orçamento doméstico de um ano. Então, uma das coisas que já está disponível aqui para você também, da mesma forma, um link aqui nesse vídeo, existe uma outra planilha que a gente vai usar para planejamento, para colocar esse orçamento doméstico. Então, a gente vai fazer isso para 2021 e a gente vai colocar o nosso plano, o nosso orçamento de como que a gente vai usar o nosso dinheiro, os nossos recursos em 2021. Isso é fundamental, porque esse plano é o que vai servir de referência para você. É o que vai servir de referência para você ter o termômetro assim, opa, estou gastando muito, está na hora de segurar um pouco, não é? Estou gastando muito com restaurante, não é? Está na hora de fazer mais comida em casa, ou escolher melhor os restaurantes que eu vou, não é? Não sair toda semana, todo dia e comer fora de casa. Ou, não, ainda tenho uma certa verba para gastar com lazer. Então, poxa vida, estou tranquilo com isso, tal. O orçamento ele vai servir como a referência, como o norte para você saber o quanto que você ainda pode gastar, o quanto que você já gastou, porque você vai sempre comparar a realidade com aquele plano que você construiu. Então agora a gente vai construir o plano. E depois a gente sempre vai monitorar a realidade, o realizado com o plano que a gente fez. O orçamento ele também é útil porque ele permite para a gente
construir ou traçar um caminho para os nossos objetivos. Então, para objetivos de mais longo prazo, por exemplo, você quer adquirir um imóvel, você quer adquirir um carro, você quer fazer uma viagem, ou você tem algum outro projeto, então você constrói um orçamento para que você vá poupando e reservando um tanto de dinheiro por mês para que num prazo maior ou num prazo mais curto, dependendo dos seus planos, você atinja aquele objetivo. Então, quando você deixa tudo bem planejadinho e você planeja o quanto você precisa reservar por mês para alcançar um objetivo, fica muito mais fácil de você alcançar o objetivo. E você se dispõe muito mais a pagar o preço por aquele objetivo, entende? Eu vou deixar de comer num restaurante esse mês por um objetivo maior daqui 6 meses, entende? Eu vou deixar de comprar algumas roupas que esse mês para eu poder comprar um carro ano que vem. Então, quando você tem um objetivo bem claro, fica mais fácil de fazer economias imediatas por um plano de mais longo prazo. E o planejamento, ele também é útil e ele é muito importante, não é, para a tomada de decisão. Porque às vezes não é exatamente ou muitas vezes, né, isso acontece bastante na nossa vida, as coisas não acontecem exatamente como planejado, mas acontecem algumas coisas no meio do caminho. E alguns imprevistos, igual a gente falou na aula passada, algumas despesas extraordinárias, uma manutenção de um carro, uma franquia de seguro que você precisou pagar, um problema de saúde que acontece, esses são imprevistos negativos. Mas às vezes acontecem imprevistos positivos. Vamos supor que surja uma oportunidade de você comprar ou de você trocar de carro. Você não estava exatamente planejando trocar de carro, mas de repente alguém oferece um carro por um preço muito bom e tal. Se você tem um orçamento bem controlado e se você tem informação, lembra na primeira aula que eu falei que informação é essencial para que você tome boas decisões. Se você tem toda a informação ali, você tem um planejamento, um orçamento, e você sabe o quanto você vai gastar até o final do ano, você vai ser capaz de olhar para as suas finanças e tomar a decisão se você tem condição de fazer aquele desembolso e de aproveitar aquela oportunidade ou não. Sabe aquela ideia de que dinheiro faz dinheiro? Que os milionários, né, que têm dinheiro e pode investir e aproveitar oportunidades? É mais ou menos isso numa escala menor. A ideia é, quem tem dinheiro na mão consegue aproveitar as melhores oportunidades. Agora, como você sabe se você de fato tem dinheiro na mão, se você não tem um planejamento? Porque pode acontecer de você ter um dinheiro na mão, mas daqui 3 meses você tem que pagar o IPVA do seu carro, você tem que pagar a matrícula da escola dos seus filhos. Então, esse dinheiro que você tem na mão, ele já está comprometido no orçamento. Agora, se de repente surge uma oportunidade para você, você acha que você tem dinheiro, você vai e gasta o dinheiro. Quando chegar o IPVA para pagar, você não tem o dinheiro para pagar IPVA. Então, entende por que é importante você ter um orçamento, um planejamento futuro das suas despesas e saber o quanto que da sua renda anual que já está comprometido e o quanto você vai gastar e o quanto você tem de folgas no seu orçamento para você poder aproveitar uma oportunidade ou não, para você cobrir um imprevisto ou não, para você fazer cortes em troca de algo maior, para você poder se monitorar. O planejamento é essencial para tudo isso. Então, uma boa administração das suas finanças pessoais, lembra que a gente falou na primeira aula, nós somos todos administradores. Uma boa administração
necessita de um bom planejamento. Você pode fazer isso de várias formas. Não precisa ser da minha forma, do jeito que eu faço, mas o meu desafio é que você faça isso, que você tenha um planejamento de pelo menos 1 ano dos seus gastos, para que você possa depois medir e se basear, se nortear por esse orçamento, tá bom? Então faça isso, esse é o desafio. A planilha já está à disposição, você pode baixar essa planilha de orçamento doméstico, tá bom? Vai ser o nome da planilha, orçamento doméstico, para que você possa fazer e ir colocando as informações aí e utilizar ela durante todo o ano de 2021. Essa vai ser a sua planilha financeira, se você optar pela planilha. Se você quiser fazer no seu caderno, no seu aplicativo, de novo, faz do jeito que for melhor, mas faça. Faça do jeito que melhor encaixa no seu contexto, naquilo que você tem facilidade, mas faça. Só não deixe sem controle, sem fazer nada, sem planejamento, sem orçamento. Isso é loucura. Você viver a sua vida financeira às cegas, sem saber para onde você está indo. Isso é uma grande loucura. Então, lembra que o bom planejamento leva à fartura. Houve o conselho de Salomão, um homem sábio e um homem rico, e ele alerta a gente a isso, tá bom? Então, vamos pensar de forma prática, como que a gente deve fazer esse orçamento, tá bom? E eu vou dar algumas dicas, alguns passos sobre como fazer. Então, você tem a sua planilha aí, que você baixou, ou tem o seu caderno, o que você gosta de fazer, de repente você tem uma planilha melhor do que essa, usa a sua planilha, de repente você já tem o seu método, faça do seu jeito, mas vamos repassar alguns pontos aqui para que você, de repente, se você já faz, ou se você nunca fez um orçamento doméstico, para você revisitar ou aprender alguns pontos aqui muito importantes, tá bom? Então, a primeira dica para a gente fazer um orçamento doméstico, tá, que eu queria te dar, é dedique tempo à construção do orçamento. Pensa o seguinte, você vai fazer isso uma vez só e isso vai durar o ano inteiro. É lógico, durante o ano você pode ir lá e ajustar uma coisa, falar assim, poxa vida, eu não estimei bem isso, eu preciso ajustar, a gente ajusta a rota de todas as coisas na vida, não é? Mas o grande trabalho, ele vai acontecer uma vez só no ano, e é um trabalho que você vai tirar proveito durante todo o ano. Então, senta e faz isso com muita calma, dedica tempo a isso. O mês de dezembro é o ideal para isso. Então, a gente está no mês de dezembro e esse é o melhor período para você fazer isso, porque você vai planejar todo o ano de 2021. Eu, particularmente, eu tenho uma rotina, um ritual no mês de dezembro. Eu pego as 3 últimas semanas do mês, tá? E eu não sou uma pessoa, apesar de parecer assim, né? A gente que mexe com finanças, eu não sou exatamente a pessoa mais disciplinada do mundo para rotinas. Eu tenho bastante dificuldade com rotinas, na verdade. Apesar de gostar das coisas bem organizadinhas, eu tenho dificuldade com rotinas. Mas essa rotina eu tenho conseguido manter todo ano a mesma rotina. O que eu faço, tá? De novo, você não precisa fazer igual eu, mas eu vou compartilhar aqui a minha rotina para talvez te inspirar a isso. Mas eu pego as 3 últimas semanas do ano. A primeira semana eu coloco e começo a rascunhar e rabiscar os meus objetivos para o próximo ano. O que eu quero fazer? Nem todos os objetivos são financeiros, mas objetivos profissionais, objetivos para a família, desde aqueles objetivos assim, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou praticar mais um esporte, esse ano eu vou, sei lá, viajar para tal lugar, sabe, aquelas metas de ano novo, eu não faço ela no ano novo, eu faço ela na antepenúltima semana do ano. Então, eu coloco alguns objetivos que envolvem gastos, né? Então, por isso que eu faço ela antes, porque na semana seguinte, na penúltima semana do ano, eu faço o meu orçamento.
Eu vou fazer isso que eu estou dizendo aqui para vocês fazerem. Então eu dedico uma semana a isso, porque eu faço com calma. E daí eu vou pegar todos aqueles objetivos, aquelas metas do ano, e as metas que envolvem gastos, por exemplo, vou começar um curso, vou começar um mestrado, isso envolve gasto. Vou fazer uma viagem internacional, isso envolve gasto. Então, eu já sei as metas e agora eu vou quantificar ou precificar essas metas. E eu vou fazer o meu orçamento, que envolve muito mais do que as metas, mas nesse orçamento eu já tenho os inputs das metas que eu quero realizar no ano que vem. E aí eu vou saber se é viável as metas ou não. Porque, de repente, eu já vou riscar algumas metas nesse momento. Eu já vou saber assim, pô, pelo quanto eu ganho e o quanto eu gasto, eu não posso fazer essa viagem que eu estou querendo fazer. Não adianta eu querer planejar uma viagem, sei lá, uma volta ao mundo. Não tenho dinheiro para isso. Não adianta eu querer passar um mês na Europa. Não vou ter dinheiro para isso, então já vou riscar essa meta. Então, eu não vou criar metas que eu já não vou atingir por restrições financeiras. Quando eu faço o meu orçamento, eu já tenho os inputs das metas e eu já reviso as metas, o que vai ser possível ou não. Não dá para fazer tudo todo ano. Algumas coisas vai ficar para 2022, outras vão ficar para 2023 e por aí vai. Isso já evita frustrações, sabe? Porque se você quer abraçar o mundo no ano que vem, você quer fazer tudo o que você não fez a vida inteira. E aí, quando o ano começar a acontecer, você não vai conseguir fazer tudo. E aí você vai ficar frustrado, porque você não vai ter dinheiro para tudo. Esse é um dos motivos, né? Os outros motivos é porque a gente tem preguiça de ir na academia e por aí vai, não é? Mas, financeiramente falando, você não vai conseguir fazer tudo. Então, você já risca algumas metas aí. Então, olha só, eu pego a penúltima semana do ano e eu faço esse planejamento. Eu gasto tempo, faço com calma, faço olhando os detalhes, faço e depois olho de novo para ver se eu não esqueci de nada, porque a gente vai passar aqui os detalhes de cada linha, cada coisa que a gente tem que se atentar no planejamento. É lógico que às vezes você esquece, aí você volta. Quanto mais histórico você tiver, eu faço isso já, sei lá, uns 15 anos. Então eu tenho bastante histórico, não é? Então eu já sei como se comportam as minhas finanças. Eu já sei como que entra dinheiro na minha conta. Eu sei qual o mês que cai o dissídio, qual que é a média de correção do meu salário, eu sei quando que cai o bônus, quando que cai cada coisa. Eu já sei, eu tenho esse histórico. Né? E provavelmente você, na primeira vez que você fizer, você vai errar algumas coisas. No segundo ano, você já vai estar melhor. Em 2022, quando você for fazer, já vai ser muito mais preciso o seu orçamento. Então, faz com calma para você poder capturar todas as informações, tá bom? Ah, e tem a terceira semana, não é? A última semana do ano, que normalmente é a semana entre o Natal e o Ano Novo. Essa semana eu uso para fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano passado, no ano de 2020, e eu sempre anoto todas as bênçãos que Deus me deu no ano que passou, sabe? Então, como é aquela última semana do ano, é uma semana de festas, não é? E é muito importante lembrar tudo aquilo que Deus te deu, porque Deus, eu tenho certeza que mesmo com todas as dificuldades desse ano, você vai ter inúmeros motivos, e eu sempre anoto todos eles. E eu tenho um caderninho que cada página é um ano. E às vezes eu gosto de voltar e olhar o que Deus fez para mim há 10 anos atrás. E eu vou anotando tudo para sempre celebrar e agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Então, esse é um pouco do meu ritual de final de ano, de planejamento e retrospectiva do ano, tá bom? Por curiosidade para você, talvez você queira fazer igual, talvez faz do jeito que você quiser. O importante é que você tenha planos, você faça esse planejamento do ponto de vista financeiro, você faça esse orçamento para que você tenha esse norte, tá bom? Mas dedique tempo. Então essa é a primeira dica. Segunda dica, segundo conselho muito importante,
Faça o orçamento em família. Faça em família. Quando você for sentar para fazer o seu orçamento, não senta sozinho. Senta junto com a sua esposa, senta junto com o seu marido. É muito importante que as finanças sejam as finanças da família, que os objetivos sejam os objetivos da família e que tudo seja tratado como uma coisa só. Sabe, existem famílias em que o homem, o marido, ele tem mais habilidade com finanças, com os números, e ele coordene essa área da família. Em casa é assim, porque essa é a minha área e eu faço isso. Existem outras famílias que é a mulher, a esposa é muito mais organizada e controla bem isso. E não faz diferença, isso não tem nenhum problema. Não é sobre prestar contas um para o outro, não é sobre prestar um relatório assim de olha como eu gastei e tal. A questão é que precisa haver um controle. E esse controle precisa ser feito de forma conjunta. Normalmente existe uma pessoa que toma a frente disso, mas é importante que os dois, que o casal esteja juntos nesse controle, no engajamento, na administração das finanças familiares. Isso porque a união do casal é uma união em todos os sentidos. Sabe, tem um livro muito famoso que é interessante, eu não li esse livro todo, vi algumas partes, mas ele se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E só pelo título você pode concordar comigo. Casais inteligentes enriquecem juntos. Casais inteligentes cuidam das finanças juntos. E o autor desse livro ele fala assim que casamento é a união de duas pessoas que decidiram dividir tudo, inclusive a vida financeira. Então essa ideia de que o marido tem uma renda, a mulher tem outra renda, e cada um pega um tanto de contas da casa e rateia e divide, um paga a conta de luz, outro paga a conta da água, e um nem sabe o quanto que o outro ganha e o que o outro faz com o dinheiro. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Não faça isso, não traga isso para dentro da sua casa. Sabe, eu e a Kézia, eu digo isso com toda a liberdade. Já teve momento em que a Kézia ganhava mais do que eu e isso não mudava nada em casa. Teve momento em que eu ganhava mais do que ela e isso não mudava nada em casa. Quando vieram as crianças, a Kézia largou o emprego dela, então só o meu salário era a renda de casa e isso não mudava nada em casa. Porque a nossa renda é o total da soma da renda dos dois. Não importa quem traz o dinheiro para casa, não importa quem traz mais e quem traz menos, a gente ganha o total e a gente gasta o total e a gente controla o total. Não existe, você sabe que problemas financeiros é a maior causa de divórcio. Estatisticamente falando, a maioria dos divórcios que acontecem hoje são por conta de problemas financeiros. Existe uma pesquisa que mostra que as pessoas têm mais facilidade de perdoar uma traição conjugal do que de superar um problema financeiro dentro de casa. E por problema financeiro, existe aquela traição financeira. Você já ouviu falar disso? É a ideia de que uma pessoa gastou todo o dinheiro de casa sem avisar o outro, ou mentiu sobre o que ganhava e escondia dinheiro para poder gastar. Isso é muito mais difícil de ser perdoado entre os casais, até mesmo do que uma traição conjugal. Entende? Essa segregação financeira, essa falta de comprometimento, de união da vida financeira é patológica dentro dos casamentos. Não faça isso. Una as finanças. E o ponto de partida para que você e a sua esposa ou o seu marido estejam unidos no planejamento ou na vida financeira, o ponto de partida é o planejamento. Então, se agora vocês sentarem juntos para planejar como vai ser o ano de 2021,
O que acontece? Vocês vão colocar objetivos em comum, porque os objetivos da família têm que ser em comum. Não pode ser assim, um tem um objetivo, o outro tem um outro objetivo. E daí fica aquela guerra, né, de quem vai realizar o objetivo primeiro. Então um puxa para cá, o outro puxa para lá. Não, tem que ser o objetivo da família. Mesmo que seja um objetivo que beneficie uma pessoa, por exemplo, assim, a esposa quer fazer um procedimento estético. E sim, vai beneficiar ela, mas tem que ser um objetivo em comum. Isso tem que ser colocado no orçamento e tem que ser tratado como uma meta em comum para os dois. Entende? Casais inteligentes não só enriquecem, porque o nosso objetivo aqui não é enriquecer, mas casais inteligentes planejam e têm uma vida financeira juntos. Então, faça isso em família. Faça o orçamento em família. Não perca essa oportunidade de começar os planos para o próximo ano juntos, em família, tá bom? Não caia nessa cilada de querer dividir as finanças, tá? Eu vejo muitos casais, os casais mais novos, muitos casais fazendo isso. E o meu conselho é, não faça isso, tá? É lógico, dentro das finanças, quando a gente for fazer aqui os orçamentos e falar de verbas para gastos, é normal e é importante cada um ter um dinheiro ali que usa do jeito que quiser, sabe? Assim, usa, não precisa ficar dando satisfação de como gasta. Mas é importante que isso esteja dentro do orçamento, porque lembra que o orçamento vai ser o norte, vai ser a referência do quanto vai gastar. Então, assim, tudo bem, um ter o dinheiro para gastar no shopping, o outro ter o dinheiro dele para gastar no shopping. Tudo bem, mas o orçamento é um só. O dinheiro é um só, independente de quem ganha ou de quem gasta, tá bom? Faça isso juntos, tá bom? Não existe um orçamento de um orçamento do outro, tá bom? Acho que eu já falei bastante sobre isso, mas é que esse tema realmente eu trato ele como essencial, tá bom? Essa questão da união da vida financeira. Vamos lá, terceira dica. Vamos agora para a planilha, não é? Então abre lá a planilha, olha lá como é que está a planilha. As duas primeiras foram mais assim sobre, de forma geral, como fazer. Agora a gente vai no detalhe da planilha, tá bom? Então a terceira dica é, na primeira linha lá em cima, a gente tem a renda, não é? Então calendarize a sua renda. O que é calendarizar uma renda ou uma despesa? É fazer a distribuição de como ela acontece durante o ano. Então, vamos supor que você seja assalariado, como eu, tá? Então, você tem um salário base que cai todo mês. Todo mês cai aquele mesmo salário. Mas lembra que eu falei que não é todo mês, não cai só o salário na sua conta. Existe o 13º, existe o bônus, existe, cada empresa trabalha de um jeito, existem outras premiações, premiação por aniversário de empresa, existe férias, que aliás férias você sabe que você não ganha um salário de férias, não é? É o mesmo salário que você ganha todo mês, você só ganha 1/3 adicional. Então, mas existe assim 1/3 sobre férias, que é adicional, existem então outros rendimentos. Você precisa agora, você vai ver que essa planilha ela é mês a mês. Então começa lá, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Então você vai colocar nessa planilha o quanto você vai ter de renda por mês. Então existe o salário, mas existe o 13º, que normalmente as empresas adiantam nas férias ou em junho, não é? Então você vai colocar ali metade do 13º, depois a segunda parcela do 13º, você vai colocar o bônus que cai, sei lá, no começo do ano. Então você vai calendarizar isso, porque isso é importante para você saber qual a curva da sua renda. Você vai ter meses que você vai ter mais renda, mas você não pode se empolgar com esses meses, porque é um evento
que acontece uma vez só no ano, mas você vai ver que vai ter despesas que acontecem uma vez só no ano também. Tem IPVA, tem matrícula da escola, tem material escolar, tem você pode ter outras despesas que você gasta uma vez por ano. Então, é importante você saber como isso se comporta mês a mês. Então, começa lá pela renda, tá bom? Você vai colocar mês a mês o quanto você ganha. Na dúvida, olhe o ano anterior. O ano anterior é sempre a referência. Você sabe quanto que você e como você ganhou o ano anterior. Se você não é assalariado, se você tem uma renda variável, você tem um negócio, você é um profissional liberal, você trabalha por conta própria, você é um vendedor e ganha comissão. Então, olha o histórico do ano anterior e tenta estimar uma média do quanto você recebe. Se você sabe que existem períodos do ano de alta e períodos do ano mais difíceis, tenta calendarizar isso e colocar isso ao longo do ano. Você vai ver que com a experiência que você vai adquirindo em construir o orçamento, cada vez seu orçamento vai ficar melhor e mais preciso. Mas tenta fazer o melhor que você puder agora. A ideia é você tentar prever da melhor forma possível o quanto que você vai receber durante o ano. Existe um princípio, que é um princípio contábil, na verdade, e que a gente tem que usar isso para a vida, que é o princípio da prudência. O princípio da prudência diz assim, que as coisas boas a gente tem que estimar sempre no mínimo, e as coisas ruins a gente tem que estimar sempre no máximo. Então, se eu tenho dúvida se eu vou ganhar 5 mil ou 3 mil no final do mês, então eu coloco 3 mil. Mas se eu tenho dúvida se eu vou gastar 1.000 ou 1.500 de material escolar, então eu coloco 1.500. Entende? Então as coisas boas eu coloco o mínimo, as coisas ruins eu coloco o máximo. Isso é prudência, porque entende que não tem nenhuma coisa que possa ser pior do que aquilo que você já previu. Agora, qualquer coisa diferente disso vai ser uma boa notícia para você. O prudente ele só é surpreendido positivamente. Agora, o otimista, ele pode ser surpreendido negativamente. Então, na hora de fazer o orçamento, a gente não é otimista, a gente é prudente. Entende? Então, mantenha o princípio da prudência. Na dúvida sobre a renda, estime a menor renda, que é a que você tem mais garantida. É com essa que você vai trabalhar. Se você ganhar mais, ótimo, guarde esse dinheiro. Mas, pelo menos, o mínimo que você vai ganhar, você já estimou ali, tá bom? Então, não se esqueça desse princípio da prudência. Mais uma dica, eu estou na quarta dica. Quarta dica, então. Agora a gente vai para as despesas, tá? As despesas. Então, note que na planilha ela começa com renda, depois ela tem um grupo ali de generosidade. Generosidade a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Então, deixa esse campinho aí em branco por enquanto, guarda ele para a próxima aula com muito carinho, que ele é muito importante, tem um motivo para ele estar aí na parte de cima da planilha, tá bom? A terceira parte são os investimentos. A gente também vai falar sobre isso a partir da próxima aula. Então, guarda ele ali, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre as despesas, que é a quarta parte, a quarta seção da planilha. Então, renda, generosidade, investimentos, despesas. Vamos agora para as despesas. A gente já falou sobre renda, vamos para as despesas. Despesas. Como que a gente faz um orçamento das despesas? Que é a grande chave aí, a questão mais importante aqui, tá bom? O ponto-chave aqui do nosso orçamento. Como que a gente faz, então, um orçamento? Como que a gente prevê? Como que a gente estima as despesas? Então, a gente começa pelas despesas fixas. Aquelas despesas que a gente tem todo mês. Então, a gente já falou na aula passada, mas as prestações, né, aquelas dívidas fixas que a gente tem todo mês, parcela da casa, parcela do carro, empréstimos, por aí vai. Aquelas despesas fixas
que não são referentes a dívidas, mas a consumos que a gente tem todo mês. Então, aluguel, condomínio, seguro, mensalidade escolar, seguro do carro, seguro da casa, plano de saúde, se você paga, e por aí vai. Então, comece pelas fixas, que são as mais fáceis. Em segundo lugar, vai para aquelas variáveis, que são fixas, mas variam ao longo do ano. Podem ter variações, mas, em geral, elas não variam muito. Então, são as contas de casa, conta de luz. Um mês você paga um pouquinho mais, outro mês você paga um pouquinho menos, mas se você olhar os últimos 3 meses e fizer uma média dos últimos 3 meses, vai lá e coloca isso para o próximo ano. Você não vai variar muito do que essa média. Tá? Mesma coisa com despesa de celular, despesa de televisão, internet, água, luz, gás e por aí vai. Então, aquelas despesas variáveis, mas recorrentes, tá? Em geral, as contas de casa, né? Também combustível, por exemplo. Em geral, a gente já tem um padrão de consumo e a gente gasta uma média aí de combustível. Então, não é uma despesa que varia muito. Então, coloca essas despesas. Então, a gente começa pelas fixas, vai para essas variáveis, depois a gente vai para as despesas extraordinárias. E as despesas extraordinárias são aquelas despesas que acontecem uma vez no ano. A gente não consegue prever todas elas, aqueles imprevistos que eu falei, a gente não consegue, mas existem despesas pontuais, que eu já falei, que são IPTU, IPVA. Aliás, IPTU pode ser que seja uma despesa fixa recorrente todo mês, né? Porque você pode parcelar. Mas vamos supor que você resolva pagar à vista IPTU. É uma vez só, coloca ela lá. IPVA, uma vez só. Material escolar, uma vez só. Matrícula de escola, uma vez só. Então, vai colocando essas despesas extraordinárias uma vez só, aquilo que acontece. Se você já definiu, fez aquilo que eu falei que eu faço no final do ano e definiu lá metas para o próximo ano, essas metas provavelmente elas vão acontecer assim, uma vez também, assim, vou fazer uma viagem, vou fazer eu comentei, um procedimento estético, vou fazer um curso, aí o curso você vai colocar todos os meses. Já vai colocando esses inputs que são já conhecidos também, vai colocando isso. A ideia é você fazer um exercício de lembrar de todos os seus gastos. Você vai tentar prever tudo o que vai acontecer no ano. Essa é a ideia do orçamento, tá bom? Você vai usar muito da referência daquilo que você já gastou no ano anterior. Então, por isso que eu falei que você tem que começar lá na primeira aula, né? Eu falei que você tinha que fazer um levantamento de 3 meses, era o ideal, e eu sugeri fazer setembro, outubro e novembro. Você vai usar isso como referência. Provavelmente essa referência não seja uma referência tão precisa por uma particularidade desse ano, porque a gente está vivendo um ano com muitas restrições e talvez o ano que vem sem isolamento social e tudo, o comportamento dos seus gastos seja diferente do comportamento desse ano que passou, mas de qualquer forma você já tem uma boa referência, tá bom? Então, se você pegar a média dos 3 últimos meses, você já tem uma ideia. Se você tiver 12 meses de histórico já mapeado, fantástico, você vai ter muito mais informação para poder ser mais preciso no seu orçamento. Mas a ideia é capturar tudo que você gasta e tudo que você pretende gastar. Então você inclui essas metas, que são os gastos que você quer incluir no seu orçamento em alguns momentos do ano. Vai colocando isso, tá bom? Como despesas extraordinárias. Lembra que se você vê que não vai dar, você vai ter que riscar esses gastos. Então, não se apegue a metas, né? Metas, elas têm que ser bem definidas, tá? E, às vezes, elas têm que ser cortadas ou adiadas, né? Faz parte. Continuando aqui. Defina as metas para as despesas variáveis.
Então, aquelas despesas variáveis, lembra que são aquelas mais difíceis, é o restaurante, é a compra no shopping, é o cinema, o teatro que você vai, são aquelas despesas não essenciais. Lembra que eu falei na aula passada que a ideia não é cortar 100% delas, mas é equilibrar elas para elas encaixarem dentro da nossa capacidade de gasto, não é? Então, você vai definir uma meta para elas. Você vai definir uma verba para elas. Então, você vai falar assim, olha, e existem algumas dicas de como definir isso, mas vamos supor que você fale assim, agora eu vou gastar R$300 por mês com restaurantes. Então, você vai definir essa meta. E agora você vai perseguir essa meta. Né? E você vai monitorar isso, se você está gastando mais, está gastando menos, tal, mas você tem uma meta, você tem uma referência. A ideia do orçamento é ser essa referência. Então você vai fazer isso para todas as despesas variáveis, aquelas despesas que não são essenciais, que você pode fazer ou não. Então, quanto você está disposto a gastar com essas coisas? É isso que você vai dizer no orçamento. Mas quando você for colocar uma meta, não se esquece de algumas coisas. Na verdade, 3 coisas sobre as metas. Primeiro, faça uma meta razoável. Não adianta falar assim, eu gastava R$1.000 com... Não, R$1.000 é muito, né? Bom, não sei. Mas eu gastava R$1.000 com restaurante. E agora eu vou cortar tudo, não vou gastar mais nada. Não, isso não é razoável. Entende? Tente ser razoável. Tente ser equilibrado. Não adianta você querer mudar drasticamente uma coisa. É igual as metas de regime, né? Você fala assim, a partir de agora não vou comer mais nada que tenha açúcar, sei lá, não vou mais tomar Coca-Cola. Em geral, se você toma uma atitude muito drástica, a sua tendência é conseguir fazer isso durante um tempo, depois ficar frustrado porque o retorno não é tão rápido quanto o esforço que você está dedicando, e aí você fica frustrado e você volta pior do que era antes. Né? Então seja razoável nas metas que você coloca. Em contrapartida, seja equilibrado nas metas que você coloca. Se você gasta um absurdo com o restaurante, não é porque você esbanja que você vai colocá-lo lá no orçamento que você vai continuar esbanjando. Seja equilibrado. Então, olhe qual a sua capacidade de gastos e coloque metas equilibradas que correspondam e que se adequem ao seu orçamento, tá bom? Em terceiro lugar, sobre as metas, considere o histórico, aquilo que eu falei. Pega uma média dos últimos meses e se você precisa reduzir aquela linha, pega a média dos últimos meses e reduza um pouco. Não adianta querer cortar tudo, mas respeita o histórico para você entender qual o tamanho do esforço que você vai ter que fazer. Às vezes a gente tem que fazer esforços grandes, às vezes você está estourando totalmente o seu orçamento e você precisa cortar algumas coisas. Mas se o caso é só de um ajuste, de uma correção, não adianta querer fazer correções drásticas que vão mudar drasticamente os seus hábitos. Lembra que mudar hábito não é uma coisa fácil. Então, olha o histórico para medir esse seu hábito e respeite o seu histórico. Faça curvas equilibradas, né? Reduções equilibradas dentro das metas que você vai estipular para o próximo ano. Tá bom? Então, essas são as minhas dicas para as despesas variáveis. Coloque metas, quanto que eu vou gastar com restaurante por mês? Coloca metas. Existe um restaurante que eu admiro o dono, assim, estava acompanhando ele, e o slogan desse restaurante é coma menos, coma melhor. E é um restaurante que eu nunca fui, mas eu fiquei curioso de conhecer, é uma carne super nobre, uma maturação especial, eu gosto muito de carne, e o prato é bem caro, não sei se um dia eu vou conseguir ir lá, mas não é um prato barato. Mas olha que interessante o slogan dele, coma menos,
coma melhor. Ou seja, você não precisa ir todo dia no restaurante. Você pode ir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e você pode ir e comer muito bem. Ou seja, com menos frequência, mas uma vez muito bem. Eu tenho um amigo que faz isso. Ele não fica indo no restaurante toda semana, mas uma vez por mês, ele e a esposa eles vão num restaurante especial. E daí eles gastam mais do que eles gastariam se eles fossem toda semana, mas eles têm uma verba para isso. Então, às vezes, é questão de você gastar de forma inteligente, questão de você colocar uma meta, se adequar a essa meta e aí se planejar como que eu vou gastar essa verba que eu estipulei para o restaurante. Então, eu estipulei R$300 para o restaurante, como que eu vou gastar isso? Eu não vou sair nenhum dia do mês, mas uma vez por mês eu vou para um restaurante top, um restaurante bom com a minha esposa e vou gastar R$300 de uma vez. Pode ser uma decisão sua, entende? É uma questão de, quando você tem uma verba, quando você tem uma referência, você vai poder fazer isso com muito mais tranquilidade e sem peso na consciência, de depois pagar R$300 e ter indigestão, né? Porque gastou demais no restaurante. Então você sabe que você pode gastar aquilo porque você planejou gastar aquilo. Então, o planejamento é fundamental, né? Então, bom, essa é minha dica sobre despesas variáveis. Eu tenho mais 2 dicas, tá? Mais 2 dicas para fechar esse tema do planejamento. A minha penúltima dica é: revise o orçamento. Depois que você fizer tudo, não é? Então você colocou lá todas as despesas, colocou as despesas variáveis, colocou as despesas fixas, colocou as metas, aquelas despesas extraordinárias que acontecem durante o ano. Agora você vai revisar o orçamento. E você vai revisar olhando, em primeiro lugar, a linha lá de baixo, para ver se o que você está gastando está sendo mais ou menos do que o que você ganha. Ou seja, se o seu orçamento no final do ano ele fecha positivo ou negativo. Se ele estiver negativo, para tudo, volta e vê o que você consegue ajustar. Lembra da aula passada? Começa pelas variáveis, começa por aquelas despesas que não são essenciais, depois você vai revisar as despesas fixas, depois você pode revisar as dívidas, as parcelas que você paga todo mês, mas você precisa revisar. Você não pode fechar um orçamento no negativo. Se no seu plano, no Excel, que a gente tem uma brincadeira assim, que Excel e PowerPoint aceita qualquer coisa, não é? Você pode colocar qualquer número lá que ele vai aceitar, ele não vai recusar e falar assim, não, esse número eu não quero, ele aceita qualquer número. Se no seu plano você já está negativo, imagina quando você começar a gastar de verdade, não é? Então, se o plano já está ruim, não tem como dar certo. Então, se o plano está ruim, volta para o plano e adequa ele. O ideal é que você não só adeque o plano para ele ficar positivo, mas você adeque o plano para ele ficar, lembra da semana passada, 20% positivo. Então, se você ganha R$30 mil no ano, você precisa ter uma sobra no final do ano de R$6 mil. Se você ganha R$50 mil no ano, você precisa ter uma sobra de R$10 mil. Por aí vai, 20%. Essa é a ideia. Lembra que a gente ainda não preencheu os grupos lá de cima, de generosidade e investimento, tá bom? Então, sem aqueles grupos, o ideal é que o saldo final do seu planejamento, do seu orçamento anual, seja de 20% ao ano. E por que é importante calendarizar? Porque pode ter um mês, provavelmente em janeiro, não é? Que você vai gastar quase tudo que você ganha. Mas vai ter um mês onde cai o bônus, que você vai ter uma sobra maior do que 20%. Mas no final do ano, essas coisas se equilibram. E aí você tem essa sobra de 20%. Então, por isso que é importante esse orçamento mês a mês, tá bom? E nos meses que ficam negativos, porque eventualmente você pode ter um mês negativo, você tem uma reserva de emergência que vai te cobrir nesses meses, porque daí depois os meses positivos vão cobrir aquilo que você tirou da reserva de emergência. Então, é importante olhar o ano todo e não só o mês a mês,
tá bom? Então, mas revise o orçamento e garanta que no final do ano você fecha com pelo menos esses 20%, tá bom? Essa foi a penúltima dica. A última, para a gente finalizar. Por fim, você fez o orçamento ficou bonitinho, você tentou capturar ao máximo todas as despesas, você refletiu sobre aquilo, sentou em família, a família está alinhada com o orçamento, fechou o orçamento, não é? Aprovou o orçamento, não é? Teve a Assembleia Geral da Família, aprovou o orçamento com os 20% lá de superávit, ótimo, lindo, né? Tá ótimo, excelente, bom trabalho. Qual que é o próximo passo agora? Agora, não se esqueça, você precisa controlar e monitorar esse orçamento. Existe um processo, assim, um ciclo que é você planeja, depois de planejar você mede e depois de medir você controla. E daí você volta, planeja de novo, mede, controla, planeja, mede, controla, planeja, mede, controla. Isso é um ciclo, não termina nunca. Certo? Então você faz o planejamento, mas esse planejamento é só um monte de número escrito num papel ou numa planilha. O que importa mesmo é o real, é os gastos reais, de como você gastou. Então, você falou que no mês de janeiro você pretendia gastar tanto. Agora, no mês de janeiro, quando o mês de janeiro terminar, você vai pegar o seu extrato e fazer aquilo que a gente fez na primeira aula, para setembro, outubro e novembro, não é? De 2020. Lá em janeiro de 2021, quando terminar o mês de janeiro de 2021, no começo de fevereiro de 2021, você vai pegar o seu extrato de janeiro e vai ver se você realmente gastou conforme planejado, se você gastou mais, se você gastou menos, sabe? Crie esse hábito de controlar os seus gastos, tomando como referência o orçamento que foi feito. Então você senta de novo em família, tal, e você vai ver, pô, pessoal, a gente gastou muito aqui com o restaurante. Eu estou pegando no pé do restaurante, né? Porque eu acho que é o exemplo que está na minha cabeça aqui. Gastamos muito com restaurante esse mês. Mês que vem, a gente vai ter que se controlar mais com o restaurante, tá bom? Então, é importante ter esse monitoramento, tá? Sem estresse, sem isso gerar briga, sem isso virar assim, mas foi você que gastou aquela vez que você estava em casa e não quis cozinhar e ficou pedindo um monte de iFood, porque não sei o que e tal. Lembra, é uma família, é uma coisa em conjunto, é uma equipe, não é? Se um ganha, todos ganham, se um perde, todos perdem. Então, não importa muito quem é o culpado, não é uma ideia de buscar culpados, mas a ideia é ajustar e se conscientizar daquilo que precisa ser corrigido na rota, porque o orçamento é o desenho no mapa, ou é o risco no GPS, no Google Maps. Você fez o traçado, agora é hora do carrinho andar e ver se o carrinho está andando pelo caminho, pela rota que foi traçada, ou se ele está fora da rota. Se ele estiver fora da rota, você precisa saber quando você precisa voltar para a rota. Então, o desenho está feito, a rota é o orçamento. Aí agora cabe monitorar, então capturar a informação, controlar e comparar isso com a rota que foi traçada e ver quais são as linhas que estão gastando mais, quais as linhas que estão gastando menos. Às vezes você vê assim, poxa vida, eu tinha um orçamento de gastar com lazer tanto, e eu não estou gastando nada com lazer. Será que não está faltando eu dedicar mais recursos, mais esforços em desfrutar, em ter momentos de lazer com a família? Não sei, talvez você está gastando tudo que você tem em coisas que vão trazer muito menos retorno do que um passeio com seus filhos, com a sua família, ir no parque e fazer um piquenique com eles. Então, olhe o plano, olhe a rota. Depois que o plano foi feito, agora tudo que você faz, você compara com o plano. Por isso que é tão importante o plano, tá bom?
não despreze a sabedoria de planejar. Como eu disse lá no começo da aula, Salomão foi um homem muito sábio. Salomão foi um homem muito rico, o homem mais sábio da sua geração, o homem mais rico da sua geração. E Salomão falou para a gente a importância de planejar. Lá no capítulo 6 de Provérbios, eu já tinha citado, mas ele fala sobre o exemplo da formiga. E é interessante que isso se tornou uma fábula, né, para as crianças hoje, a formiga e a cigarra, né? Lembra, as minhas filhas, elas assistem às vezes uns desenhinhos no YouTube e tinha lá o desenho da formiga e da cigarra. A cigarra ficava cantando enquanto a formiga estava trabalhando. E a cigarra não entendia por que a formiga trabalhava tanto, por que ela era tão rigorosa no seu plano, na sua meta. Qual que era a meta que ela tinha? Porque a cigarra queria curtir a vida, não é? E queria curtir o dia de hoje, aproveitar o dia de hoje. Mas aí passou o verão e veio o inverno, e daí aquele recurso fácil que a cigarra tinha, da semente que caía, ela comia enquanto ela cantava, não tinha mais. Mas a formiga, aquele período que ela passou trabalhando, permitiu a ela ter uma provisão no inverno para ela poder descansar e relaxar. E daí a cigarra estava desesperada e a formiga tinha mantimento. Não foi exatamente desse jeito que Salomão contou a história, mas ele falou disso, que a gente tem que observar a formiga e aprender com ela, porque no verão ela guarda o mantimento para o inverno. A gente tem que aprender com esse animal tão pequenininho que planeja. Ele sabe que num mês ele tem muito e no outro mês ele não tem nada. E ele se planeja, ele sabe já qual vai ser o comportamento do ano, das estações. Ele sabe que nos próximos 12 meses vai haver verão e vai haver inverno. E ele já se prepara para isso. E ele sabe qual o total de mantimento, o total de recursos que ele precisa ter para o ano todo. É isso que a gente precisa fazer. Então, não despreze a sabedoria que existe em planejar. Não pense que isso é só coisa para alguns, só para quem trabalha na área financeira. Ah, mas você é assim porque você tem facilidade com isso. Ou, porque você gosta disso. Não, eu não preciso fazer isso. Não despreze isso. Lembre que todos nós somos administradores. Todos nós devemos cuidar bem dos recursos que Deus deu para a gente. E os recursos que Deus deu para a gente são, entre outros, recursos financeiros. Para a formiga, os recursos são as sementinhas que ela pega e armazena. Para a gente, são recursos monetários. A gente precisa administrar com a mesma sabedoria que aquele inseto tão pequenininho que impressionou o homem mais sábio do mundo e mais rico do mundo, a ponto dele falar para a gente imitar aquele inseto. A gente precisa imitar essa prudência, essa sabedoria, esse planejamento da formiga. Porque, sim, o plano bem feito leva à fartura. O plano bem feito garante para a gente que nada vai faltar. Essa é a ideia. Esse é o conselho de Deus para as nossas vidas. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, planeje. Isso é fundamental para a vida financeira. Se você procurar 10 entre 10 consultores, eles vão falar que planejamento é fundamental. Aliás, essa semana eu estava vendo uma frase do presidente do Banco Central falando sobre a importância, infelizmente eu não salvei a frase, não me lembro dela, mas falava sobre a importância do planejamento financeiro das famílias, o quanto isso é importante. Eu tenho certeza que nenhum consultor, nenhum economista, nenhum administrador discorda de mim. Planejamento é fundamental. Então, faça isso, faça esse orçamento, faça do jeito que você se sentir melhor, mas faça. Não deixe de fazer. E que Deus te abençoe e te dê sabedoria. Sabedoria, assim como Salomão
pediu sabedoria a Deus, que Deus te encha de sabedoria para lidar e para administrar esses recursos que Ele te deu. Que a sabedoria que Ele te der seja uma fonte da provisão dEle para os dias difíceis. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e até a próxima semana a gente vai falar sobre investimentos agora. E eu disse que a gente vai ter 2 tipos de investimentos. Então, me espera a semana que vem para você saber quais são esses 2 tipos de investimentos que a gente vai falar, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.